De uma família de 8 filhos, Pedro Plínio era o único homem e o filho caçula. Ele era diferente. Talvez por ter crescido em meio às irmãs, ele sentia-se um pouco excluído. Mas era ele quem ajudava o pai na roça, desde os 13 anos, quando algo estranho começou a lhe ocorrer. Algumas noites de terça ou sextas-feiras ele saía e retornava somente no outro dia. Seu pai notava algo estranho e lhe interrogava, mas ele dizia de modo confuso que não se recordava de absolutamente nada. O tempo passou e Pedro Plínio virou um homem, aliás, um homem considerado por todos na comunidade, porque ajudava muita gente, ele visitava os doentes, ele estava sempre nos velórios e auxiliava todos que dele necessitavam na comunidade de Cárpolis. Mas, estranhamente nas noites de terça e sextas-feiras, ao cair da tarde, exatamente às 18 horas, ele desaparecia. Só viam Pedro Plínio no dia no seguinte. Cansado, com as vestes rasgadas e abatido, ele não falava muita coisa. Às vezes parece que ele havia levado uma surra de chicotes, ou coisa do tipo. Mas quando perguntavam, ele não se lembrava de nada. Algumas pessoas como Dona Isolina, antiga moradora da província que auxiliava a todos por ser uma mulher bondosa, começou a notar que aquele homem, quando aparecia no dia seguinte, andava a pedir sal na porta das casas. Dona Isolina e tantas outras pessoas assentiam sem questionar e lhe cediam as xícaras de sal. Pedro Plínio agradecia e virando-se para o lado da rua ele ia embora sem dizer muita coisa. O Zé Bugre era um exímio caçador e o Ataliba, que não ficava atrás, o acompanhava nas noites silenciosas de caçadas às margens da represa de Cárpolis, lá nos cafundós onde a mata era fechada e fazia um escuro danado, mas as caçadas normalmente eram realizadas em noites de lua clara. Eles então caçavam capivara em uma noite quente de lua cheia. De repente, o Zé Bugre avistou o animal roedor de longe. Era uma das bitelas e o Ataliba clareou a lanterna. E então, o Zé Bugre abriu fogo. Mas nesse momento, um uivado de lobo muito forte tiniu os ouvidos dos amigos caçadores e aquele som ensurdecedor aproximou-se dos dois que se arredaram, gritando ainda mais forte. A capivara havia morrido após o tiro, mas eles avistaram um enorme cachorro, ou lobo, peludo e de olhos vermelhos como fogo, que além de abocanhar a capivara morta, partiu para cima dos dois homens. Enquanto o Zé Bugre teve uma das orelhas amputadas pela mordida do bicho, o Ataliba apanhou a sua cartucheira e picou fogo contra o enorme cachorro que uivava ainda mais estridente, soltando algum tipo de fumaça pelas narinas. O bicho cambaleou e deu umas 4 viravoltas. Eles ficaram extremamente assustados e aturdidos e correram até não poder mais. Quando os dois amigos caçadores chegaram de volta até o barco que se encontrava amarrado às margens da represa de Cárpolis, ouviram então ainda mais forte o uivo do enorme lobo ou cão peculiar, que mais parecia o cavalo do Satanás. Aquela coisa rosnava ferozmente, cada vez mais próxima, vindo em direção ao barco dos caçadores. O grunhido aproximava-se, cada vez mais perto deles e quando novamente clarearam o farolete, eles avistaram aquele enorme cão peludo, correndo de 4 patas em direção ao bote. Seus olhos rubros como sangue, mais pareciam um semáforo do inferno em sinal vermelho. O animal vinha com tanta velocidade, ainda que machucado pelo tiro que havia tomado anteriormente, que parecia que iria atirar-se no barco e devorar os dois amigos em uma bocanhada só. Foi quando então o Zé Bugre, mesmo com a orelha sangrando, preparou a potência. Era uma Caramuru carabina calibre 22 LR modelo K5, uma arma muito rara de coleção particular que o Zé Bugre havia adquirido do tio Icó, um bom e velho caçador de Cárpolis, talvez o melhor de todos eles. Ele então ajeitou a ferramenta, que disparou de forma certeira, por 2 vezes e a fera de olhos vermelhos em brasa, parecendo o próprio diabo em forma de lobo, recuou e cambaleou alguns metros para trás. Parecia que o demônio enfim estava morto. Ao silenciar o confronto, o Ataliba clareou mais uma vez o farolim e a fera estava inerte. Talvez gélida e finalizada. Eles comemoraram o abate do Beelzebub de 4 patas. Os caçadores deixaram aquele lobo ou cão gigante, amarrado em um pé de cabreúva às margens de represa de Cárpolis. No dia seguinte às 5:30 da manhã, ainda estava meio escuro,
quase clareando o dia, e então o Zé Bugre e o Ataliba retornaram do outro lado das margens da represa para ver o animal amarrado e o que iriam fazer com aquilo. A surpresa assustadora e horripilante tomou conta dos amigos caçadores. O Pedro Plínio estava amarrado na árvore com as vestes rasgadas e ensanguentadas. Ele ainda respirava com alguma dificuldade e os amigos caçadores, levando as mãos à boca, quase tiveram um desmaio. Eles não sabiam se gritavam ou chamavam a polícia, o hospital, o delegado ou o senhor prefeito. Foi quando Ataliba disse: "Por favor, ninguém vai acreditar na gente, melhor ficarmos quietos." E o Zé Bugre concordou. Como Pedro Plínio ainda respirava, embora com alguma dificuldade, os amigos perceberam os sinais vitais e o levaram ao hospital de Cárpolis e após um certo período ele se recuperou, embora tivesse ficado com algumas sequelas. Os dois amigos caçadores não tocaram mais no assunto e Pedro Plínio, como sempre, não se lembrava de absolutamente nada. Somente anos mais tarde, Ataliba e Zé Bugre contariam a história em alguns velórios por lá. Mas o tempo passou e a lenda continuava na província. O homem de roupas rasgadas continuava voltando no clarear dos dias seguintes para pedir sal nas casas e ficava claro que Pedro Plínio era o lobisomem de Cárpolis. Pedro Plínio morreu, mas a lenda continua atormentando até hoje o local e as pessoas que vivem em Cárpolis passam longe, muito longe da estradinha do sítio onde viveu o lobisomem da província. Lua cheia. Bill era jornalista de uma pequena cidade, estava acostumado a cobrir coisas cotidianas de cidades pequenas. Sumiços de animais de estimação, torneio leiteiro, desfiles festivos, nada de grande expressão. Mas isto estava prestes a mudar. O xerife recebeu um telefonema. Um fazendeiro havia encontrado restos mortais à beira da velha estrada, que um dia havia sido a estrada principal da cidade, mas com a construção da nova, acabou virando uma estrada para uso quase que exclusivo dos fazendeiros. Ted chamou Bill para acompanhá-lo, como fazia na maioria das ocorrências que achava importante. Chegando no local, encontraram Tommy, o fazendeiro que chamou o xerife. Havia pedaços de corpo espalhado por todo o acostamento, parecia pedaços de carne em uma bancada de açougue. As moscas faziam um banquete. O corpo só podia ter sido atacado nesta madrugada, senão os coiotes já teriam carregado. O xerife deu uma olhada por cima. Foram os lobos. Ted, quero dizer, xerife. Há muitos anos não temos ataques de lobos por aqui, nem no gado. Você tem alguma sugestão, Bill? Não, xerife, só achei estranho. E você, Tommy, o que acha? Antes de vocês chegarem, dei uma andada ao redor e o que vi foi estranho. O que viu? Vamos embora, Bill. Só um minuto, Ted, Tommy prosseguiu. Me acompanhem. Olha o tamanho desta pegada, e não são várias pegadas, é a pegada de apenas um animal, e lobo não ataca sozinho, e mais uma coisa, este animal andava apoiado em duas pernas. Bill foi anotando tudo e aproveitou para tirar bastante fotos do lugar. Ele usava uma velha Minolta Machum 7000 de 1985. O xerife pediu para que Tommy ficasse no lugar até que viessem retirar o corpo. Quando estavam voltando, o xerife pediu para que Bill publicasse no jornal que a causa da morte havia sido por ataque de lobos. Na cidade, Bill foi direto para o seu estúdio de revelação. Ele queria dar uma olhada nas fotos antes de rodar a matéria para o jornal. Revelou as fotos, e deixou no processo de secagem, só as veria no outro dia. Já era tarde, resolveu tomar um whisky no bar do Pete, onde ouviria um bom rock and roll e tomaria umas doses de um Royal Salute 35 anos. O bar estava cheio. Bill foi para o seu canto predileto do balcão. Fala, Bill, o de sempre? Isso, Karen, por favor. A bela garçonete lhe trouxe o whisky. Bill era um cara solitário, sem família, tinha terminado o namoro com Christine há pouco mais de um ano, um namoro de 10 anos. Christine era uma bela mulher, não foi feita para ficar em uma cidade pequena, foi embora há algum tempo, depois se casou e ele nunca mais a viu.
Já era o terceiro visit de Bill, estava pronto para ir embora. Posso me sentar aqui, Bill? Ele conhecia aquela voz, e como conhecia, era Christine. Sente-se, já estou de saída. Por favor, Bill, fique. Ele pegou o dinheiro, colocou em cima do balcão, virou as costas e foi embora. Ele não conseguia perdoá-la. Antes de ir para casa, resolveu passar no estúdio e dar uma olhada nas fotos. Estava muito ansioso, não conseguiria dormir sem dar uma olhada, e agora Christine aparecendo para bagunçar seus pensamentos. Começou a olhar as fotos uma por uma, pegou uma lupa que tinha ganho de Christine. Não podia deixar passar nada, tinha alguma coisa acontecendo ali, e ele tinha que descobrir. O xerife não ficaria contente com sua desobediência. Olhou as fotos várias vezes, e nada lhe chamou a atenção. Precisava escrever o artigo para o jornal, colocaria que os lobos foram causadores daquela morte. Quem era a pessoa morta? Mais cedo ou mais tarde alguém sentiria sua falta. Alguém bate na porta, 4 da manhã. Aquele dia ainda estava longe de acabar. Olá, Bill. O que você está fazendo aqui, Christine? Preciso falar com você. Não temos mais nada para falar. Seu marido sabe que está aqui? Ele que achou melhor eu te procurar. E não estamos mais casados. Fale logo então. Não vai me convidar para entrar? Está frio aqui. Pensou um pouco, ele não tinha esquecido o que ela fez, mas o fato de ter se separado mexeu com ele. Me desculpe, entra. Estava trabalhando. Alguma coisa séria aconteceu? A hora que a matéria sair, você ficará sabendo. E não veio até aqui para falar do meu trabalho. Ainda não me perdoou. Vou tentar ir direto ao assunto, me arrume um pouco de uísque. Ele foi em um armário e pegou a garrafa de Royal Salute que tinha, foi até a geladeira, pegou 3 pedras de gelo e as colocou no copo. Toma com 3 pedras ainda? Sim. O que te traz aqui? Vim resolver os papéis da venda da casa do meu pai. Sinto muito pelo que aconteceu com ele. O pai de Christine havia morrido de infarto sozinho em casa, só perceberam sua morte 5 dias depois. Um vizinho sentiu um cheiro forte, cheiro de morte, e chamou o xerife. O xerife, por sua vez, chamou Bill para acompanhá-lo, na época. Bill citou um trecho da canção predileta de Bob no artigo que veio sobre sua morte. O trecho desta música do Deep Purple que falava assim: parece o fim. Quando você está mais perto de perder seus sonhos do que perder um amigo voando cego. Estou atirando no escuro. Quem eu encontrei? Oh, garota. E isso me tornar uma vida inteira. Eu juro que destruirei todas as paredes. O amor conquista tudo. Bob foi mais um que você abandonou nesta cidade. Os olhos de Christine se encheram de lágrimas. Ela pegou seu copo com uísque e virou em apenas um gole. Me desculpe, Christine, não tive a intenção de deixar você triste. Você tem razão. Fui atrás da minha felicidade, sem saber que já era feliz. Me vê mais um uísque, por favor. Bill encheu seu copo novamente, e aqueles gelos voltaram a flutuar, como icebergs em um copo de uísque. O dia já estava raiando. O telefone de Bill toca. Era o xerife chamando-o para averiguar o que parecia ser outro corpo encontrado. Christine, preciso sair um pouco, não devo demorar muito. Preciso ir para o Hotel Bill. Não, você não está em condição de dirigir, tem uma cama no estúdio, você deita lá e me espera. Ela acenou com a cabeça que sim. Ele a levou até o estúdio, pôs ela na cama e a cobriu. Ficou-a olhando por um breve momento, era uma linda mulher, e ele ainda a amava. Mas via sinal de preocupação em seu rosto. 5h40 da manhã, se encontrou com o xerife atrás de um posto de gasolina desativado, que ficava no centro antigo da cidade.
lugar hoje frequentado por usuários de drogas. Um destes rapazes o chamou, ligou para ele de um telefone público. Bom dia, Bill. Bom dia, xerife. Você dormiu, Bill? Está com uma cara de ressaca. Fiquei trabalhando, revelando as fotos. Por que não usa uma câmera digital igual a todos? Por que elas não enxergam como as câmeras antigas? Me acompanhe. O xerife o levou até onde o corpo estava, partes do corpo. Havia partes do corpo por toda parte, como se um grande liquidificador tivesse sido usado. Os lobos estão chegando mais perto. Você acredita mesmo que são lobos, Té? O que mais poderia ser? Não sei, mas já vi ataques de lobos, eles fazem uma bagunça, fezes, urina. Cadê isso aqui? Não sei, Bill, a única coisa que sei é que nossa cidade não precisa de histórias fantasiosas. Tire suas fotos. Teve alguma novidade do outro corpo? Pelos restos das roupas e testemunhas que viram um andarilho, tudo indica que seja ele. O telefone do xerife tocou, ele conversou por algum tempo, parecia que as coisas só pioravam. Bill aproveitou este tempo para tirar muitas fotos. Uma coisa lhe chamou a atenção, um jovem estava deitado na parte de dentro do que já foi uma loja de conveniência. Bill se aproximou. Olá, amigo, tudo bem? Ele não respondeu nada, estava em choque. Bill não sabia se era efeito da droga, ou ele tinha visto alguma coisa. Está com fome, amigo? Ele fez com a cabeça que sim. Bill enfiou a mão no bolso e pegou uma barra de chocolate Souffleur, o seu predileto. Toma, é seu. Na hora que ele foi pegar, Bill puxou o chocolate. Qual o seu nome? Tim. Tim, você viu alguma coisa? Assim que fez a pergunta, Tim cobriu a cabeça como se estivesse com medo. Bill, vamos. O pessoal já chegou para retirar o corpo. Tim, tome seu chocolate, mais tarde vou te trazer um trago e alguma coisa para comer. Mas Tim continuou com a cabeça coberta, como se estivesse escondendo de algo. Bill colocou o chocolate no chão ao lado da coberta. Vamos, Bill, depois você conversa com seu novo amigo. Para onde, xerife? No caminho te falo. Saíram daquele lugar e foram em direção à represa, uns 3 quilômetros de onde estavam. Mais um corpo, xerife? Não, mas pode ser a resposta para a pergunta de hoje. Não entendi. Mas vai entender. Pararam o carro onde fica o portão que tranca o acesso à represa. Sully, o assistente do xerife, os esperava. Xerife, Bill. Olá, Sully. Como estão as crianças? Bem, obrigado pelos gibis antigos que mandou para eles, Bill. De nada. Me mostre, Sully. Por aqui, xerife. Estava fazendo uma ronda perto da represa, quando vi alguma coisa brilhar no meio das árvores. Vim dar uma olhada, e aí está. É a caminhonete do Smith. Isso mesmo, Bill. Sully me ligou avisando quando estávamos vendo o corpo. Mas cadê ele? Cadê a porta da caminhonete? A porta da caminhonete está dentro do lago, e Smith sumiu. Achei alguns pertences dele espalhados na estrada que vai em direção ao centro da cidade antiga. Parece que estava fugindo de alguma coisa. Como a porta foi parar lá, Sully? Alguma coisa arrancou e jogou lá, Bill. Vocês dois estão loucos. Tudo o que eu não preciso é de uma cidade em pânico em ano de eleição. Algum baderneiro viu o carro parado sem ninguém, arrancou a porta e jogou na represa. Mas a porta não havia sido arrancada, havia sido rasgada, e o xerife sabia disso. Será que o corpo no velho posto é o Smith? Com certeza, Bill. Tire suas fotos e vamos embora. Não quero uma palavra disso na cidade, enrole no jornal, mas não publique nada. Bill voltou para o seu estúdio, precisava ver Christine.
Se é que ela estava lá. Para sua surpresa, ainda estava. Desculpe estar por aqui ainda, Bill. Ainda bem que está. Estava preocupado com você. Ela estava linda, cabelos molhados, tinha acabado de sair do banho, uma camiseta branca sem sutiã, que marcava seus contornos perfeitos, calça desapertada, ela era linda. Fiz uma coisa para comermos. Estou sem fome, mas te faço companhia. Comeram juntos, como nos velhos tempos, tomaram uma Heineken bem gelada juntos, e deram risadas. Mas de repente a expressão de Christine mudou. Coloquei uma foto sobre sua mesa no estúdio. Mas só quero que olhe depois de conversarmos. Me conte o que te aflige. Primeiro preciso te pedir desculpas. Eu ainda gosto. Por favor, Bill, tente não me interromper. Depois de tudo que eu te falar, você vê se posso ou não ter seu perdão. Esta cidade me sufocava, eu precisava sair, ver outros lugares. Foi quando conheci Stewart, tinha muita saudade sua. Você nunca respondeu um e-mail, não atendeu uma ligação, estava sozinha, triste. Meu pai também não falava comigo, ele não aceitava eu ter deixado vocês. Assim Stewart entrou em minha vida, fomos felizes por um tempo, mas eu não tinha o brilho no olhar, e ele viu isso. Então meu pai morreu, eu tinha que vir pra cá, não vim pro enterro, não estava preparada para esta cidade. Stewart me disse, vai atrás do que faz seus olhos brilharem, arrumei minhas coisas e vim. Eu te perco. Bill. Desculpe, continue. Eu vim, mas não vim sozinha. Como assim? Bob veio comigo. Como assim? Quando eu fui embora, sabia que estava grávida de 3 meses, pensei em tirar o bebê, mas me apaixonei por ele na minha barriga, e era um pedacinho seu. Me desculpe ter escondido isso. Você me privou de ver o nascimento do meu filho, me privou de receber a notícia de sua gravidez, me privou de ver sua barriga crescer. Mais do que isso, um outro homem viveu grande parte disso. Preciso pensar, vou tomar um banho, estou 2 dias sem dormir, me espere aqui. Bill foi para o estúdio, precisava esfriar a cabeça, mas antes de tudo, precisava ver a foto do pequeno Bob. Assim que viu, foi amor à primeira vista, voltou correndo com a foto na mão, mas Christine havia ido embora. Já estava tarde, ela sozinha, e aquela criatura solta. Ligou, e caixa postal. Pegou a foto do pequeno Bob, e percebeu que havia algo escrito atrás. Bill, você demorou para chegar, olhei suas fotos, me desculpe. Não sei quem ou o que fez isso, mas na parte de trás do que parece ser o rosto da vítima caída no chão, se prestar bem atenção, tem uma marca, e é a marca de uma pulseira de relógio Cartier. Provavelmente esta coisa bateu com tanta força na vítima, que a marca da pulseira ficou gravada. São daquelas pulseiras que esticam, pulseiras elásticas. Stewart tem um desse. PS, dá para trabalharmos juntos, risos. Como não tinha visto isto antes? Ligou pro xerife na hora. Fala, Bill, já dormiu? Me escuta, xerife, é muito sério o que vou te falar. O que foi, Bill? Sei que vai parecer loucura, mas preste atenção. O suspeito de matar Smith e o andarilho é humano. Quantos Royal Salute já bebeu hoje? É sério, Ted, pelo menos um pouco humano. Ele usa um relógio Cartier. Você está bem? Em uma das fotos que revelei, tem uma marca atrás do pescoço da vítima, e é da pulseira de um relógio Cartier. Mande quem você puder pro bar do Pete, vê se tem alguém com um relógio Cartier, ele é nosso suspeito. Vou mandar, Bill, você nunca me decepcionou, te devo essa. Só mais uma coisa, você gosta de pescar, que lua nós estamos, xerife? Lua cheia, por que, Bill? E pode me chamar de Ted, afinal somos amigos. Acho que é um lobisomem. Agora você foi longe demais. Mande quem puder pro bar do Pete, eu vou atrás de Christine e do meu filho. Filho?
Agora não tenho tempo. Depois te explico. Bill desligou o telefone, pegou sua garrafa de Royal Salud de $300, pegou umas fatias de rosbife e bacon, enfiou em 4 fatias de pão de forma, colocou em um saco de papel e levou tudo pro carro. Antes de sair, ligou para Suzy. Suzy era a melhor amiga de Christine. Oi, Bill. Oi, Suzy. Você está com a Christine? Não, ela pegou o Bob e disse que ia voltar para casa. Obrigado, depois te explico. Pegou sua caminhonete Silverado e saiu cantando. O pneu parou no posto onde foi encontrado o corpo. Haviam várias pessoas, estava procurando por Tim. Entrou na antiga loja de conveniência. Tim. Está procurando alguém, Playboy? Um rapaz tirou um estilete da cintura. Acho que vou ficar com a sua carteira, Playboy. Pode ficar, estou procurando Tim. Você ouviu? Perguntou passando a carteira pro grandalhão. Devolve a carteira para ele, Snake. Mas Tim. Snake, por favor. Está bem, Tim. O grandalhão devolveu e se mandou. Obrigado, Tim. Te trouxe whisky e um lanche de rosbife com bacon. Preciso que me conte o que viu. Já vi muita coisa feia neste tempo que moro na rua, mas o que vi nesta madrugada me assustou mesmo. Não era humano, e ao mesmo tempo era, não consigo explicar. E começou a tomar o caro whisky aos goles. Ei, devagar, eu entendo o que está me contando, continue. Estava dormindo, quando ouvi ossos se quebrando, e gritos. Aquela criatura que parecia um lobo gigante que andava sobre 2 pernas, como um homem. Era muito forte, cada tapa que ele dava, era um membro que era destruído, jorrava sangue para toda parte. Quando o homem já tinha sido dilacerado, a criatura se ajoelhou sobre aqueles pedaços de corpo, olhou para o céu, mais precisamente para a lua, uivou, como se estivesse agradecendo, e em poucos segundos se transformou em um ser humano. Vou embora, esta aberração pode voltar para me pegar. Obrigado pelo whisky e pela comida, a maioria das vezes somos invisíveis. Por nada, Tim, só mais uma coisa, como ele era na forma humana. Tinha 1,90 de altura, uns 100 quilos, cabelo grisalho, foi o máximo que consegui ver chapado e com medo, foi um milagre ver isso. Muito obrigado e boa sorte, tome este dinheiro para você. Tim lhe agradecia, quando o telefone tocou. Era o xerife. Estou com seu homem na delegacia. Estou perto, estou indo para aí. 10:30 da noite, Bill chega à delegacia. Aí está o homem do Cartier Bill. Não é ele. Como? Onde arrumou este relógio, amigo? É meu. Quer ser acusado de 2 homicídios? Se não, é melhor falar a verdade. Está bem. Estava no banheiro, um homem de cabelo grisalho e bem forte entrou, estava com o pulso machucado, tirou o relógio para lavar o ferimento, deixou o relógio no lavabo e foi ao mictório, então peguei e fui pro balcão do bar, vi o homem sair do bar, entrar em uma Mercedes e ir embora. Enquanto isso, um acidente na pista principal da cidade impediu Christine de sair, fez o retorno e se dirigiu para a antiga pista da cidade, a estrada onde foi achado o corpo do andarilho. Era uma noite com uma grande lua cheia. Bob ia dormindo como um anjo no banco de trás. Christine sente a direção pesada, o carro balança de um lado para o outro, até que para no acostamento. A roda do carro havia quebrado. A alguns quilômetros dali, Bill está apavorado, tenta ligar para Christine, e só caixa postal. 11 horas da noite, ele chama o xerife para ir até o Sr. Klein, o joalheiro da cidade. Boa noite, xerife. Bill, no que posso ajudar vocês a esta hora? Fale com Bill, ele me trouxe até aqui. Preciso de prata, derretida. Eu tenho, não muita, vou pegar. Discreto, um dos requisitos desta profissão, o joalheiro nem questionou para que era. Enquanto isso, os dois sussurravam. Você ficou louco, Bill? Ted,
Você faz suas munições, já fizemos uma entrevista sobre isso, vamos fazer balas de prata. Você acredita mesmo nisso? Tenho certeza, mas agora não temos tempo, a mulher que amo e meu filho estão em perigo por aí, eu sinto isso. Aqui está sua prata, Bill. Obrigado, Sr. Klein. Bill pagou o homem e foram até a delegacia fabricar suas balas. 11h30 da noite, no outro canto da cidade, Christine está parada no acostamento de uma estrada deserta, apenas ela e o pequeno Bob de 4 meses. Ela tira o telefone da bolsa e vê que está desligado. Então o telefone de Bill toca. Christine, onde você está? Estou na antiga estrada, eu e Bob, meu carro quebrou. Escute, só escute, saia daí com o carro. A bateria do telefone dela acaba. Bill tentou ligar de volta sem sucesso. Bob, seu pai está vindo para nos tirar daqui. Uma Mercedes branca para trás do carro dela. Um homem forte e grisalho desce do carro. Boa noite, Christine. Stewart, o que está fazendo aqui? Vim ver como as coisas estão. Tudo bem com o Bob? Sim, o carro quebrou. Bill está trazendo socorro. Me empresta o celular, vou ligar para ele, ele parecia muito preocupado. Como nos achou aqui? Pelo GPS do carro. Stewart lhe deu o celular e ela fez uma chamada de vídeo com o Bill. Queria que visse Bob. 0h04 da manhã, o telefone de Bill toca, era uma chamada de vídeo. Bill, sou eu. Vocês estão bem? Stewart está aqui, olhe seu filho Bob. Ela virou o celular em direção a Bob Stewart. Bill viu o pequeno Bob, mas viu também o gigante grisalho. Ele congelou por alguns segundos, um frio na espinha. Christine, se afaste deste ronco. Stewart pegou o telefone de sua mão e desligou. Você está bem, Stewart? A lua refletia em seus cabelos grisalhos. Stewart começou a se contorcer. Seu corpo foi mudando, se transformando em uma aberração bem na frente dela. Christine entrou no carro e se trancou com o pequeno Bob. 00:17 da manhã, a alguns quilômetros de Christine e de Bob. Não temos mais tempo, Ted. Consegui fazer 4 balas, Bill. Ele está lá. Ele quem? Se acalme, homem. Preciso de uma arma. Tome essa, eu vou com você. Serão 2 balas de prata para você e 2 para mim. Só por precaução. 00:33 da manhã. Christine estava apavorada no carro, olhava para fora, olhava pelos retrovisores e nada de Stewart, nada daquela criatura. Escuta um forte estrondo na parte de cima do carro. Stewart estava andando em cima do teto. Escuta barulho de ferro amassando. A criatura tira um pedaço da lata do teto como se fosse papel, enfia a mão para dentro do carro e puxa o pequeno Bob. Christine sai pelo teto rasgado e segura a perna da criatura. A besta se enfurece, puxa ela pela blusa com apenas uma mão, a outra segura o bebê, ele a joga no chão. Bob começa a chorar, a besta leva a criança em direção à boca, como se fosse morder. Não, Stewart, solte ele por favor. A besta em um rompante de lucidez se acalma por segundos, depois leva a criança em direção à boca de novo e lhe dá uma pequena mordida no braço, arranhando-a com os dentes. Solte ele, maldito! 00:49 da manhã, Bill e Ted chegam e veem a criatura sobre o teto do carro. Parece uma cena do filme King Kong em uma dimensão menor. Ted saca a arma para atirar na besta, mas Bill o impede. Não, se aproxime mais, ele está com meu filho. Eles se aproximam, Bill tira Christine do chão e leva para a viatura. Escuta 2 disparos, Ted atira na besta que se enfurece. Ela pula em direção ao xerife com a criança no colo, com o golpe de uma mão apenas. Ele abria a cabeça de Ted ao meio, seu corpo tomba já sem vida no chão. Bill acerta 3 tiros na criatura, as balas de prata são as últimas do tambor que tem 7.
A besta enfurecida coloca o pequenino no capô do carro, e parte em direção de Bill, que ainda consegue efetuar 2 disparos que acertam a besta e a retardam, mas não tem tempo de fazer outro disparo. A criatura é muito ágil, ela pula em cima de Bill e o derruba, tira a arma de sua mão e joga longe. Ele levanta Bill como se fosse um punhado de nada, o joga no capô da viatura. Bill sente que seu fim está chegando, tenta usar o resto de suas forças para segurar a besta, como se isto fosse possível. A criatura com apenas um golpe quebra-lhe o braço. Bill grita de dor, olha para o braço e vê ele atravessado por um osso, como se fosse uma flecha atravessada. A besta levanta a mão para dar o golpe fatal. Bill fecha os olhos e vê o filme da sua vida passando em segundos diante do seu nariz. Aquele silêncio mórbido é quebrado por 5 estampidos seguidos. Aquela montanha peluda tomba sobre ele. A besta caída levanta a cabeça, se vira para trás e vê Christine empunhando a arma do xerife. A última imagem nos olhos da besta é de sua ex-amada e agora algoz. A besta tomba de vez. Bill se arrasta para sair debaixo daquela criatura, com apenas um braço. À medida que se arrasta, aquele osso atravessado vai desenhando no chão. A besta começa sua metamorfose. Uma couraça quase intransponível vai dando lugar a um corpo grande e frágil. Agora é apenas uma montanha branca de carne sem vida. Christine pega o pequeno Bob no capô. A inocente criança sorri para a mãe, como se nada tivesse acontecido. Bill, você está bem? Ele levanta cambaleante, com o braço dependurado. Oi, Bob, sou seu pai, nunca mais nos separaremos. Você tem o nome de uma grande pessoa. O seu avô foi um grande homem. Você vai gostar de Deep Purple que nem ele? Os olhos de Christine se encheram de lágrimas. O que é isto no braço dele? Um pequeno arranhão, mas a mamãe já vai curar. Christine e Bill se beijam, agora voltariam a ser felizes juntos. Você quer brincar comigo? 5 amigos reuniram-se para a realização de um grande sonho. Aos de Sylvia, Tiago, Henrique, Everton e Sidney, o Coliseu era a mais bela obra de arte já construída. Embora fosse um cenário de guerra, para eles era santuário onde encontrariam sua paz pessoal, seu nirvana, sua mais plena realização. Ao chegar em Roma, alugaram um carro. Dirigindo em direção ao hotel onde ficariam hospedados, uma caminhonete bateu em sua traseira. Apenas um mal-entendido. Foi resolvido logo. Finalmente chegaram ao Coliseu. Os amigos ficaram deslumbrados com tamanha magnanimidade do anfiteatro. Era como se finalmente tivessem chegado ao ápice de sua vida. Em meio à multidão, eles avistam um garotinho agachado em um canto, abraçando os joelhos, chorando. Eles resolvem se aproximar do garoto para saber se ele precisava de ajuda. Ei, garoto, você está bem? Está perdido? Perguntou Sylvia, num tom amigável e solidário. O garoto levanta a cabeça, e com lágrima nos olhos, pergunta: Você quer brincar comigo? Sylvia, sem entender, não responde. O garoto, então, levanta-se e corre até um corredor um pouco escuro, onde batia a pouca luz do sol. Os 5 amigos resolvem segui-lo. Chegando no corredor, ele estava vazio, não havia nenhum sinal do garoto. Uma sombra estranha se aproxima por trás dos jovens sem que eles percebam e os atinge, fazendo-os desmaiar. Tiago é o primeiro a acordar, em seguida chamando os outros para que fizessem o mesmo. Estavam todos deitados no centro da arena do Coliseu, que agora estava vazio. Parado em frente aos amigos, estava o garotinho, com um olhar psicótico. Sidney se levanta e pergunta ao garoto: O que você quer? O garoto olha fixamente para Sidney e os demais, e responde com um tom sério em sua voz: Apenas um poderá sair vivo daqui. A morte é a libertação. Os amigos se entreolham, confusos, porém tendo alguma noção do que o garoto queria. Sem que os outros percebam, Everton se afasta lentamente e pega uma pedra no chão. Sylvia pergunta ao garoto: Por que está fazendo isso?
O garoto, sem responder, apenas olha para Everton se aproximando com a pedra na mão e sorri pelo canto da boca. Everton, então, pula em cima de Henrique e o golpeia várias vezes na cabeça, esmagando o crânio do amigo. Sidney corre para tirar a pedra das mãos de Everton, mas este o derruba e o mata da mesma maneira. Tiago observa a cena completamente imóvel, seu corpo tremendo e seu coração acelerado. Everton, com suas roupas cobertas de sangue, se aproxima lentamente de Tiago, segura sua cabeça com as mãos sobre suas orelhas e gira o pescoço do jovem em 180 graus. O som dos ossos do pescoço de Tiago sendo torcidos arrepiou a espinha de Sylvia, que soltou um grito de pavor. Everton olha livremente para Sylvia, e se aproxima com passos largos em direção à jovem. Everton tenta golpeá-la com a pedra, mas Sylvia consegue segurá-lo enquanto o amigo força-a em sua direção. Sylvia dá um chute na perna de Everton, fazendo-o tropeçar. Nesse momento, ela pega a pedra e golpeia o jovem assassino na garganta com uma parte pontiaguda da rocha. Golpeia algumas vezes até que Everton é completamente decapitado. Aos prantos e coberta de sangue, Sylvia olha na direção do garotinho, que a observa num sorriso macabro estampado no rosto. Pronto, eles estão mortos. Está feliz? Poderia me deixe sair daqui? Diz Sylvia, aos prantos, ao garoto. Mas o garoto continua olhando-a fixamente, a mesma expressão. De repente, Sylvia sente uma forte dor no peito. Olha para seu peito e começa a jorrar sangue, como se estivesse aberto um ferimento. Ela olha em volta e o Coliseu começa a se transformar nas ruas de Roma. Logo à frente, um carro completamente destruído. Médicos e policiais no local, faixas que impediam curiosos de se juntar, viaturas e ambulâncias. Ao ver uma maca com um corpo sobre, Sylvia se aproxima, seus olhos regalados quando ela se dá conta do que está em sua frente. Era ela mesma, com um ferro atravessando seu crânio. Havia 2 policiais ao lado dela conversando. Infelizmente era um grupo de amigos que estavam de visita à cidade. Dizia um dos policiais. Segundo testemunhas, eles esperavam o sinal vermelho. Uma caminhonete bateu no carro deles. Ninguém sobreviveu. De repente, um menino observa parado próximo a um dos carros. Um policial o avista e vai lá conversar com ele. Você não devia estar aqui, fique atrás da faixa. De repente o menino dá um olhar psicótico e macabro e pergunta ao policial: Você quer brincar comigo? Os 7 portões do inferno. Alguns dizem que em uma certa noite do ano, se você passar 7 portas pretas você verá os 7 portões do inferno. Eu pensei que era um mito no início, até que eu tentei. Passei 7 portas pretas em torno de meu bairro, então quando eu fui dormir, meus sonhos estavam em um fogo furioso. Então ele parou. Havia um homem, alto e forte, seus olhos piscavam bastante, o que mostra que ele está velho, e as pernas e as mãos eram finos e parecia que ele mal conseguia suportar seu peso. Ele falou. Ele falou com um tom áspero e terrível. Ele disse, Emokleuet nevisetag foile. Ele riu e abriu o portão. Meu corpo todo ficou dormente. Eu me movia por vontade própria, eu não podia lutar contra isso. Lutar não funcionou. Eu desisti de tentar combatê-lo. Sem controle, fui passando o primeiro portão. Portão 1, e eu vi fogo mostrando os cadáveres que foram horrivelmente mutilados, profanados e queimados. Eles estavam chorando tão alto que eu não conseguia ouvir a crepitação do fogo. Um veio até mim. Com um olho e furos de balas por todo o corpo. Ele disse, nós somos os cadáveres profanados que não receberam um enterro apropriado. Temos que ficar aqui até o dia do julgamento. Passei por ele, e fui para o segundo portão. Foi em um edifício. Portão 2, e eu estava em um calabouço. Havia pessoas amarradas. Gritando de dor.
Um estava sendo cerrado ao meio de forma muito lenta e seu corpo continuava a se curar pronto para ser cerrado novamente. Um deles foi jogado em um lugar com a porta sendo fechada. Quando abri o corpo parecia tão normal como sempre. Um homem usando uma máscara de um carrasco me disse: "Nós somos os torturadores, torturados pelos nossos próprios meios." Eu fui atrás dele até a saída, e andei até o terceiro portão. Portão 3, desta vez eu estava em uma floresta. Estava tudo em silêncio, exceto por alguns gritos. Havia um homem pendurado em uma corda. Outro caiu de um penhasco, reapareceu e caiu novamente. Eu estava correndo. Olhei para trás e o que eu vi foi uma mulher terrivelmente queimada correndo atrás de mim. Eu já sabia o que isso era. Estas foram as pessoas que cometeram suicídio. Corri para o quarto portão. Foi em um palácio. Portão 4, e eu estava lá. Vi imperadores, políticos e pessoas realmente ricas. Um imperador estava sendo roído por leões. Quando o leão arrancou um osso, o quebrou nos dentes. Um político estava sendo espancado pelo que parecia ser sombras de prisioneiros. Um homem em um terno veio até mim e disse: "Nós somos o povo corrompido. As pessoas que usaram nosso alcance para ajudar a nós mesmos e não as pessoas." Eu andei até o próximo portão, o quinto. Portão 5, eu estava em outra sala. Havia um homem amarrado em uma cama amarrada por chicotes de couro espetado flutuante. A mulher estava sendo queimada por um mais leve, mas seus gritos foram abafados por um pano que foi usado como uma mordaça. Um homem bastante grande veio até mim e disse: "Nós somos os estupradores e os agressores sexuais, pagando por nossos crimes na terra." Eu corri para o portão 6. Portão 6, e eu estava em um quarto novo. Eu vi um homem e uma mulher, sendo esfaqueados, curando suas feridas quase que imediatamente. Outra pessoa estava sendo enterrada viva. E outro a ser atingido e espetado com uma barra de metal flutuante. Eu sabia quem eram, eles eram as pessoas que estão sendo mortas do jeito que matou suas vítimas. A saída foi o 7º portão. O final. Este pesadelo está quase no fim. Está quase no fim e eu disse para mim mesmo. Portão 7, eu estava do lado de fora. Havia um homem vestindo um manto sobre a cabeça coberta com explosivos. Ele explodiu, regenerou-se, e explodiu novamente. Outro estava sendo espancado, esfaqueado por objetos de metal pontiagudos e queimados por tochas, isqueiros e fósforos. Eles foram detidos por pessoas que pareciam sombras. Um deles veio até mim e disse: "Eles são os assassinos em massa, os terroristas e homens-bomba. Eu sou a sombra de uma de suas vítimas e vim espancá-lo e me vingar pela morte de nós na Terra." Eu corri para a saída. Quando acordei de manhã eu fiquei terrivelmente assustado. As imagens que eu vi passaram pela minha cabeça. Na verdade, isso era tudo o que eu estava pensando durante todo o ano. Tornou-se dia novamente, não tive coragem de ir lá fora à noite. Eu só fui para a cama. Levei um tempo para dormir. Quando eu o fiz eu estava na frente do primeiro portão do inferno. Havia mais alguém lá, não era um adolescente como eu. Ele estava olhando para mim. Ele ficou chocado ao me ver. Meu corpo, em seguida, tornou-se dormente. Eu não conseguia me controlar de novo. Eu disse a ele com um tom de terrível arranhado: "Emotleo neve setag foile." Eu ri e abri a porta para ele. Depois que ele entrou com uma expressão que parecia que ele estava lutando contra algo e lutando. Olhei para mim mesmo em uma taça cheia com o que parecia ser sangue. Vi o carrasco. Eu me tornei o carrasco. Na verdade, eu sou o carrasco dos 7 portões. Espelhos do medo. Todo mundo tinha saído de casa, e eu, o corajoso, fui assistir ao filme Espelhos do Medo. Após o filme,
Resolvi ir dormir, afinal não tinha nada que preste passando na TV. A noite já se fazia velha, quase dando início à madrugada, e tudo na rua estava quieto, nenhum latido de cachorro, nenhum carro, moto ou nada. Eu me dirigi ao banheiro para fazer a higiene noturna. Enquanto pegava a escova de dentes e a pasta, olhei para o meu reflexo no espelho e falei, tá na hora de cortar o cabelo em cara. Dei um leve riso e coloquei a pasta na escova. Foi nesta hora que eu tive a infeliz ideia de fazer uma careta na frente do espelho, afinal eu estava sozinho, e queria ver se conseguiria fazer uma cara que pudesse assustar a mim mesmo. Comecei abrindo bem a boca e os olhos e mostrando os dentes, depois fiz uma série de caras e bocas. Daí me lembrei de uma cena do filme em que o cara diz que não era ele que olhava para o espelho, e sim o espelho que olhava para ele. Pensando nessa frase, comecei a encarar o espelho, a fim de ter a sensação de que ele era quem estava olhando para mim. Maldita hora! Quanto mais eu encarava a sério, mais aquele reflexo parecia vívido na minha frente. Eu comecei a me arrepiar, e à medida que eu ia olhando, o reflexo parecia querer sorrir. Mesmo eu estando sério, eu começava a ter a impressão que ele iria se mexer sozinho. É incrível o quanto nossa mente pode nos enganar, ou será que aquilo era um castigo para eu deixar o desconhecido em paz? Por mais que eu achasse que não havia nada errado, vai tentar convencer minha mente do que meus olhos estão vendo. Eu não aguentei e abaixei o rosto, escovei os dentes sem olhar para o espelho, mas tinha um impulso dentro de mim, a simples curiosidade de saber se aquilo era paranoia ou se havia acontecido algo sobrenatural ali. Então eu olhei novamente. E o sarcástico reflexo no espelho se moveu alguns centésimos de segundo depois de mim, denunciando que não estava em perfeita sincronia comigo. Ainda assim eu achei que era coisa da minha cabeça, e cheguei bem perto, encarei, virei a cabeça de lado, estava tudo normal. Então eu sorri da minha própria estupidez e virei para guardar a escova no armário que fica do lado. O reflexo não se mexeu. Eu corri para o meu quarto na velocidade da luz, coração batendo a mil, e um pavor indescritível. Que idiotice a minha ficar brincando com essas coisas, dando brechas para elas entrarem em minha mente. Foi real ou não? A luz do banheiro ainda está acesa, eu tenho que apagar, mas não tenho coragem nem para levantar da minha cama e fechar a porta do quarto. O que aconteceu no banheiro? O que foi aquilo? Foi real ou não? Não foi. Não. Foi somente coisa da minha cabeça. Afinal eu escrevo contos de terror. E mesmo. Por que eu tô com medo? Geralmente eu faço as pessoas ficarem com medo, mas eu não. Tá bom, vou levantar e apagar a luz do banheiro, por mais que minhas pernas estejam tremendo e minhas costas se arrepiando, lá vou eu. Já estou na porta do quarto. Que barulho foi esse? Parecia um suspiro, e veio do banheiro. Ai meu Deus, eu sabia que não era imaginação. Corro de volta para a cama e me escondo debaixo do cobertor. Se meus amigos me vissem agora iriam tirar sarro de mim. Eu sou homem, e estou com medo de algo que eu nem sei o que é. Ah não. Não vou deixar isso me abalar. Fala sério. Vou me levantar e apagar aquela maldita luz. Me levanto novamente e vou devagar até a porta do banheiro. Eu nem preciso entrar, o interruptor fica na parede do lado da porta. É isso aí. Consegui, agora vou voltar para meu quarto e dormir. Problema resolvido. Fechando a porta do quarto. Deitando na cama. Apagando a luz. Agora vamos dormir, falo. Idiotice. Ficar com medo do meu próprio reflexo, eu nem sou tão feio assim. Mas que foi sinistro foi. Na hora que eu me virei para guardar a escova eu olhei pelo canto do olho e ele estava de frente para mim. Ai meu Deus, não gosto nem de lembrar, ainda bem que eu fechei a porta. Olho para a porta, ainda tinha uma fresta de luz iluminando o meu quarto, vinda dos postes na rua. Peraí, eu fechei a porta, por que ela está aberta? Eu tenho certeza que fechei. Meu Deus do céu! Que mão é aquela segurando a porta?